Família, eu tenho uma palavra de Deus para a sua casa. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Eu esqueci de falar, ou se falei, mas para você que tem filhos na faixa etária, ensino fundamental, médio, nas universidades, a página 4, eu fiz pesquisa de campo em universidades estadual, federal, particular. Eu fui de orientadores pedagógicos a reitores, e vou falar uma coisa para vocês: o Evangelho está sendo bombardeado. Eu fui em escolas confessionais, pasmem, e o espírito do anticristo está atuando de maneira terrível. Há uma agenda em curso, não é uma agenda que a gente conhece, a Agenda 2030. A Agenda 2030, falo no livro, ela é baseada na agenda do anticristo. O que é o espírito do anticristo? É tudo aquilo que é anti-Deus, anti-igreja, anti-família. Eu vi coisas terríveis, ouvi de professores, reitores, não há suas exceções. Eu ouvi de crentes professores sobre visões ideológicas que eu fiquei assim, chocados. Ano passado eu tirei meu filho de uma escola e os professores, os orientadores pedagógicos não aguentavam me ver mais na escola. Eu sou pastor, mas quando eu chegava na escola eles pareciam que estavam vendo demônio. E já veio um diabo. Só para vocês terem uma ideia, aula de português, qual a matéria? A professora para e diz assim: vamos fazer um debate sobre o aborto? No outro dia eu baixei na escola, amém ou não? Eu sou descendente de alemão, nascido e criado no complexo do alemão. A favela baixou lá, a favela desceu na escola, alemão. Então você precisa buscar, você precisa estar antenado. Conhece alguém que tem filhos com comportamentos homoafetivos? Ou seu filho, ou alguém que você conhece? Você tem que ler sobre isso. Você vai mandar embora? Você tem que amar. Não é um discurso, é como lidar para neutralizar. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre um travesseiro, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento. E disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Ainda com a sua atenção no texto, vamos para o capítulo 5, verso 18. E entrando ele no barco, rogara-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para a tua família. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe:
vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Nesse mesmo espírito, curva a sua cabeça. Amigo Deus Espírito Santo que está conosco, o Emanuel, o que veio para testificar as obras de Jesus aos homens, que veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É na dependência do teu agir, Deus Espírito Santo, que eu me coloco como boca do Senhor para falar a este povo, que é propriedade exclusiva do Senhor Jesus, e debaixo do sangue do Cordeiro, escondido em Jesus, coloque a palavra, coloca óleo, quebra o jugo com o teu poder, com a tua unção, e que esta palavra alcance corações, e que seja uma noite com um divisor de águas, do antes e o depois. Cremos que o espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento do Senhor, ilumina o nosso entendimento na noite de hoje. Cremos que esta é uma noite, Senhor, de resposta na vida de muitos aqui. Cremos que este não é mais um culto, mas é o culto que entra para a história das nossas vidas. Cremos que há uma bênção, uma graça do Senhor para a noite de hoje. Quebrado está toda a fortaleza que se opõe à palavra. Quebrado está toda a resistência à palavra bendita do Senhor. A palavra inerrante, a palavra que é luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho. A palavra que é luz que dissipa as trevas. A palavra que é como um martelo que quebra uma pedra dura. É a tua palavra, a palavra do Deus Adonai, o El Shaddai, como foi cantado aqui, para a glória dele, no nome precioso de Jesus e na força do Espírito Santo. Cremos que o Senhor nos dará vitória. Por isso honra o teu nome, honre a tua palavra, e este povo que te ama diz amém, e aplauda bem forte a ti, Jesus. Oh glória, aleluia. Amada igreja, permita trabalhar alguns elementos nesse texto sobre a nossa família. Eu quero falar sobre a sua família, a nossa família. Eu queria que você olhasse aí para alguém, apertasse a mão, e você vai dizer assim, ó, olhe para mim, escute. Você vai dizer assim: o teu barco não vai afundar. Vamos lá? Como ensaio foi uma benção, mas você esqueceu de apertar a mão. Aperta a mão e diga assim: teu barco não vai. O barco aqui representa a estrutura que abriga a família. 4 pilares sustentam uma família na terra. Primeiro pilar, estrutura, para manter firme o teu barco nas ondas ou nas águas da vida. Primeiro pilar é o pilar espiritual. Uma família sem aliança com Deus, sem vida com Deus, sem congregar, sem estar e fazer parte da comunhão do corpo de Cristo, lhe falta tudo. O segundo pilar é o pilar do nosso relacionamento afetivo, conjugal, marido e mulher, os cônjuges, parceria, a mutuabilidade, a parceria, a cumplicidade, a vida conjugal, que também está ligado a quem tem filhos, relacionamento entre pais e filhos, formação, fundamentar os filhos, sempre ligado ao temor do Senhor. Por isso que a área espiritual vem primeiro, é a base que sustenta. O terceiro pilar está ligado à nossa saúde física, saúde emocional. Não adianta a gente lograr, ter êxito, conquistar, estando debilitado. Então, é bíblico a gente pedir a Deus e cuidar da nossa saúde. Amém? Aleluia. Seja ela física, emocional. Amém ou não? Amém. E o quarto pilar está ligado à vida material, vida financeira, prosperidade, sonhos que aspiramos, o que desejamos, nos empenhamos em fazer, buscar.
É bíblico ascender, é bíblico. 4 pilares. O texto é claro porque é Jesus quem convida os discípulos a entrar no barco e irem para o outro lado. Quando a gente vai conflitar as mais diversas traduções bíblicas, nós não encontramos um destino para onde Jesus está enviando. Embora ele saiba qual é o destino, o chamamento de Jesus é apenas um: passemos para o outro lado. Versões que você pode ter ou já ter lido, está lá: passemos para outra banda, passemos para outra margem, passemos para o norte, é o mar da Galileia, o Genezaré. Mas não há ali espaço para quem segue a Jesus dar uma ideia, um palpite. O princípio da vida cristã, obediência e fidelidade, é um exemplo clássico dessa passagem. Os discípulos não vão hesitar. Para onde a gente está indo? Depois de acudirem à dor da multidão, eles estão na enseada de Cafarnaum, estão em terra firme, agora entram no barco e, ladeados com outros barquinhos, rumam ao desconhecido. Aquilo que a gente não tem, a gente não sabe o concreto, mas Jesus sabe. Ele tem o roteiro da viagem. Aleluia. Então deixa eu trabalhar nessa conjectura a formação da nossa família. Nós saímos da nossa terra firme, nossa família de origem, costumes, cultura, ou de onde você foi criado. Cada um vai trazer o seu histórico, cada um vai trazer a sua característica. Exemplo, eu venho de uma família de pastores, eu venho de uma família, um homem, 4 mulheres, a casa toda, todo dia tem gente. Quem tem parentes aqui? Parentes. Eu morava numa vila que só tinha parente, é uma bênção, aleluia, coisa linda. A casa lotada todo dia. Késia vem de uma família que o lema era esse: nós nos bastamos. Ela, a irmã, o pai e a mãe. Aleluia. Eu venho de uma família que comprava até dívida se fosse a prestação. É a prestação? Lá em casa tinha um monte de bíblias, carnês. Família da Késia? À vista. Se não tem, não compra. Imagina essa santa varoa casando com esse santo homem de Deus, entrando no barco, debaixo da bênção do altar, e eu com uma cultura diferente, a Késia com uma cultura totalmente diferente. E ela na adolescência vai viver o trauma de uma família disfuncional, porque os pais se separam. Então ela vai carregando traumas, dores, sequelas. Todo homem é safado? Eu não sou, aleluia, glória a Deus. Nem você, amém ou não? Ódio do pai, até ser curado, enfim. Ok. Então não é fácil esses ajustes. Cláudio Duarte sempre diz algo que é tremendo: se Deus quisesse que a sua esposa pensasse igual você, Deus não colocaria você para casar com ela. Deus colocaria alguém igualzinho a ela, e Deus não trabalha assim. Por isso que Eclesiastes 4,12 diz que Jesus, o Senhor, Ele é o cordão de 3 dobras, que não se rompe facilmente, amém ou não? Então lembra do dia que você disse sim, como os discípulos disseram. Não sabem o que vai vir pela frente, mas as expectativas no coração deles eram as melhores. Não sabe que possa vir o inesperado, ainda que a gente tenha medo de alguma coisa. Quando nos casamos, as nossas expectativas eram as melhores, sim ou não, gente? Eu lembro, eu contava no primeiro culto, há 21 anos atrás, eu me casava com a Késia. Posso ouvir um glória a Deus aí ou não? Gente, eu tenho uma máxima: todo homem feio, ou mais ou menos, tem direito a uma mulher bonita. Tem alguém comigo aqui? Murilo, cadê você, Murilo? Levanta essa mão. Tem alguém comigo aqui? Ali, gritando, glória a Deus. Ali. De feio só basta a gente, amém ou não? Meu pai dizia que filhos de um homem feio com uma mulher bonita, nasce tudo bonito. É verdade, é verdade. E eu lembro que meu saudoso pai disse assim: onde vai passar a lua de mel, rapaz?
Falei, papai, estou vendo ainda. Ele sabia o filho que tinha. Eu casando pela fé. Cadê a lua de pai? O mais difícil eu já tenho, a noiva, fica tranquilo. Meu pai me deu a lua de mel num hotel top, 5 estrelas, lá no Rio de Janeiro. Olha, aleluia. 7 dias que entrou para a história, aleluia. Eu lembro que eu fui para a lua de mel cantando uma música antiga, gospel, Só Love, Só Love. Glória a Deus. Lembro como se fosse hoje, aleluia. Voltando da lua de mel, eu havia completado o seminário, fui enviado para o campo missionário, numa cidade pobre da Baixada Fluminense, e lá começamos a plantar igreja, recém-casados plantando igreja. Eu lembro que arrumaram para nós um sobrado junto à casa pastoral e fomos morar nessa casa. A minha expectativa era as melhores, curso de noivo, tudo que o protocolo, quem tem a oportunidade, eu vivi. Interessante que no 3º mês, dentro do meu barco, meu casamento, minha família, estava eu, Kézia e Jesus. Jesus estava lá no meu barco, lá em casa, sentadinho me olhando assim. Parecia que ele estava dormindo, mas ele estava mais acordado do que a tempestade que eu arrumei com as próprias mãos. Sente o drama. Eu venho de uma família da terra firme, de onde eu saí, que meu pai tinha preocupação de eu virar, na época era a tal da bichinha, hoje é homossexual, homoafetividade, porque eu era criado no meio de 4 irmãs. Então meu pai, dentro do que ele, hoje ele seria um hétero top, hoje ele seria um machista. Os politicamente corretos iam processar meu pai, porque ele tinha medo, mas era o que ele tinha de sabedoria para a época. Então ele não deixava eu cumprir tarefas de casa, lavar louça. Não, eu tinha 4 irmãs e só eu de príncipe, aleluia, glória a Deus, amém? Criado com meia no pé para dormir, mamãe botava meinha no pé para dormir, para não pegar resfriado, aleluia. Comia chambinho, vim tomar café com 18 anos, porque eu tomava todinho, coisa mais linda, lancheirinha para ir para a escola, meu Deus, coisa linda do papai. Agora esse homem cresce, casa, e no 3º mês de casamento eu chego para Kézia com toda a sabedoria do mundo. Primeira tempestade do meu barco, que eu digo assim, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Lá em casa, que casa? Eu estou na minha casa. Lá em casa, mamãe, quando eu falei mamãe, a Kézia, mamãe, por exemplo, tá um cesto só com as minhas roupas. Está vendo essas blusas aqui? Mamãe lava com água morna na mão. A sobrancelha da Kézia fez um V assim. Quando for pendurar, amor, você não pode botar aqui, você tem que dobrar a blusa. Está vendo essa calça aqui? Mamãe passa com vinho. Olha o filho da mamãe falando para a esposa a terminologia mamãe. Ali eu tive prova que eu fui chamado para dar seminário de batalha espiritual. O Leviatã brotou lá em casa. Acabou. 3 coisas eu tenho para te dizer. Fala, amor, fala. Número 1, eu não sou a sua mãe. Boa. Foi nesse espírito aí, ó. Nunca mais me compare a sua mãe. 3, você não casou com a sua mamãe. E na minha frente, e Jesus estava no barco assim, olhando, eu creio que ele estava olhando para mim assim, inocente, não aprendeu nada. Abriu a tampa da máquina de lavar, essa santa varoa, e pegou as peças que eu tinha dado uma aula para ela da minha mamãe, e fez assim, ó.
tempestade no meu casamento que eu arrumei, não foi diabo. Corri para o meu pastor à época, ele disse assim: tu não fez isso não? Fiz, pastor. Tu não aprendeu nada no curso de noiva? Aprendi, pastor, mas eu estou lidando com uma Jezabel. O pastor falou assim: Jezabel? Você comparou ela à tua mãe, você é louco. Fui para o meu saudoso pai: pai, o senhor não sabe o que aconteceu, eu casei mal. Escolhi tanto e casei mal. O que houve? Pai, eu fui falar para a Kézia, só falei da mamãe. Sabe o que meu pai falou para mim? Cara, você é burro. E por que eu sou burro, pai? Cara, você cresceu aqui em casa. Eu lidou com a sua mãe com 4 mulheres. Você nunca viu meu relacionamento? Não pode comparar, não pode isso. Você é louco. Se vira. Olha a espiritualidade de quem era o jezabélico. Não era a Jezabel que era eu. Orei e jejuei 17 dias sem falar com ela. Dormia na cama, 3º mês de casamento. Dormia na cama, de um lado, costa para o outro, querendo ir para o canto assim, ó. Até que eu entendi que a vida a dois, a formação de uma família, os erros e acertos têm a ver com daqui para lá. E ainda que eu tenha boa criação, eu julgue ser a melhor, eu tenho que colocar na prática. E aquilo que não me serviu, eu não posso trazer. Então eu fui entendendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembro do dia que eu falei para minha mamãe que minha família era a Kézia e o Pedro. Quase infartou. Hoje, minha mãe chama a Kézia de filha, amicíssimas. Minhas irmãs, pastora Kézia. Não me chama de pastor não, fala Mica. Pastora Kézia, queria um conselho. Eu falei: como é que pode? Pastor da família sou eu. Ok, glória a Deus. Mas eu tive que me posicionar. Existem tempestades no teu barco que não vai adiantar orar apenas, embora a oração pode muito seus efeitos, mas não tem só que orar, tem que agir. Ora, ação, posição. Existem tempestades que dá marcha ré no teu ego, vai fazer você vencer a tempestade. Você está aqui me ouvindo? Os discípulos, pelo menos 7 dos 12 discípulos, entendem sobre mar, entendem sobre velejar, entendem o manuseio de cordas, vela para um lado, proa para um lado, leme, são pescadores. Dos 12, 7 são peritos no assunto. E existem tempestades que ser perito em alguma área, ter uma boa profissão, uma carreira promissora, não te dá autoridade para vencer tempestade. Você pode ser bom no que faz. Existem tempestades que você vai aprender a depender daquele que legitimou a sua família. O nome dele é Jesus. Um outro dado, e tem muita gente assim, o orgulho, a ferida, a decepção, as dores, elas não confiam mais em quem recorrer. Em tempo de terapia, seja ela por FaceTime ou presencial, os desdobramentos da pandemia, estatística mostra que até 2040, pessoas vão viver o resquício dessa pandemia. Em tempos em que os nossos filhos estão sendo bombardeados a aceitar laudos de comportamentos, eu tenho TD isso, tenho TD aquilo, eu tenho burnout, eu tenho isso, tenho aquilo, está se aculturando, não é nos mais velhos, são nos nossos filhos. Nós precisamos checar o nosso entendimento a quem recorrer, porque a gente é muito bom em recorrer profissional das humanas, mas a gente deixa de recorrer ao altar, a gente deixa de recorrer a um gabinete pastoral. Os discípulos só foram acordar Jesus quando águas do mar revolto entraram no barco, porque se não entra no barco, estavam lá tentando remar. Você está remando quanto tempo com essa situação? Pede ajuda. Você está esperando a água entrar? Pastor, já entrou. Corra! Marque um gabinete com os teus pastores.
Porque uma palavra de uma autoridade, se a guerra é espiritual, era desfeita. Chegou ontem, já está mudando o móvel da casa. Perdoa o carioca aqui, tá? Jesus está dormindo, e assim são as nossas impressões em dias de tempestade. Parece que a oração não sobe, parece que Deus ouve a oração de quem está do nosso lado, parece que a nossa dor é a maior, parece que o nosso temporal é maior. E por que ele é o maior? Porque você está vivendo, seja na questão conjugal, na questão da criação dos filhos. Quer ver uma coisa? Comportamento dos filhos inadequado com os padrões bíblicos. Logo o inimigo joga o dardo da culpa. E eu vim te dizer que você não é culpado. Pare de carregar esse fardo. Pare de olhar e dizer assim: onde foi que eu errei? E Jesus está dormindo por quê? Para mostrar a mim e a você que Ele está mais presente na tempestade do que muita gente que está perdendo noite de sono. Gente que está se escabelando, dizendo que vai embora, que vai pular do barco, que vai fazer isso. E Jesus está te ensinando que ainda que você esteja exaurido, cansado, porque ali é o Cristo humano que tem até travesseiro, é a humanidade de Jesus, saiu da terra firme, rumo ao norte da Galileia, depois de ter trabalhado, depois de ter acudido à dor da multidão, entra no barco para outra missão. Está cansado. E existem dias que nós nos sentimos esgotados da mesma coisa, nada muda, só piora. Mas aprenda com Jesus e não aprenda com o profeta Jonas. Jonas quebra o propósito, anula o roteiro da viagem que Deus havia colocado para ele. E quem anula o roteiro da viagem que já está pronto, vai dormir no fundo do barco. Jesus está cansado, mas está no propósito do roteiro da viagem. Ele não abre mão do roteiro da viagem. E ele vai dormir na parte mais alta do barco, a popa. Por que é que Jesus dorme na popa? Por que é que Jesus dorme na popa do barco e não no fundo do barco? É simples. Fundo do barco é para quem entregou os pontos. Você pode estar cansado, mas se você decidir dormir, afogar as mágoas na popa. E o que é a popa? O altar de Deus. O que tinha na popa? O leme. Simplificando, o volante do carro, para onde o carro está indo. O altar é aonde você recebe a direção, a palavra. Está cansado? Não seja super-homem. Está fadigado? Até disse: vou chutar o pau da barraca, vou pular fora desse barco. Não tem problema. Vem para o altar, porque você recebe direção. São os cultos que você tinha tudo para faltar e não faltou. E o Senhor está aqui dizendo: eu estou restaurando as tuas forças. Estou dando força a quem não tem força e restaurando quem não tem nenhum vigor. É o Senhor restaurando e vivificando o teu espírito. É o teu espírito sendo alimentado pela palavra. E o espírito sendo vivificado abre porta para que a alma receba a cura, receba a libertação. E você sai daqui crendo que Deus é Deus da família. Você sai daqui dessa reunião começando uma semana declarando: nós vamos chegar no nosso destino. Jesus é acordado. Imagine essa cena, dormindo. Como é que alguém dorme no meio de uma tormenta? Como é que um ser humano dorme no meio de uma tempestade de vento? Tempestade de vento? O barco perde o seu rumo, fica à deriva. E por que é que ele está dormindo? Porque o controle é dele. Jesus acorda, imagine essa cena. E o texto que nós lemos disse assim: e repreendeu o vento.
e disse ao mar. Duas coisas, são distintas. E por que é que Jesus repreende o vento? A palavra repreender ali, no grego original, é a mesma palavra que dá sentido quando Jesus lidava com demônios. No original grego, repreender o vento, a palavra repreender é o mesmo sentido que quando Jesus expulsava demônios, lidava com espíritos, encostos que traziam mal à saúde física. Então, quando Jesus olha para o vento, o vento eu não olho, eu sinto. Jesus sente e olha. Mas ele não estava dormindo. Quem estava acordado sentia o vento. Quem estava dormindo tem o controle de todas as coisas. Ele levanta e diz: está repreendido o vento. E ao mar? O mar ele conversa assim: aquieta-te, cala-te, quietinho, abaixa a bola. Por que é que Deus tem permitido algumas tempestades? Para você entender a saber ou lidar com as questões naturais e as questões espirituais. Às vezes a gente está lutando com tempestades que são de ordem espiritual e a gente está relativizando. A gente vive hoje uma guerra do relativismo. A gente não sabe mais distinguir muitas vezes pecado e iniquidade. A gente não sabe dividir e a gente quer se tornar mais um cidadão da terra do que um cidadão do céu. Ainda que a gente viva num contexto socioeconômico e político, você é embaixador do reino para impactar socialmente, culturalmente, politicamente. Você é cidadão do céu. E tem gente que está deixando a identidade do reino de Deus e se aculturando com o reino dessa terra. Diga para quem está ao seu lado, diga assim: você é diferente, Vaz. Agora existem tempestades que você não pede para passar. E quando você enfrenta, você entra em crise de fé. Você questiona se valeu a pena lutar até aqui. Bem-vindo ao mundo dos humanos. Eu lembro, pastoreando igreja na Baixada Fluminense, meu filho mais velho que apareceu aqui, o Pedro Lucas, hoje, 19 anos, ele tinha 3 anos de idade e acabei um culto no meio de semana, era uma final de uma série de mensagens, e fomos comprar um cachorro quente na pracinha da cidade, vendo o jogo do Flamengo. Botei o Pedro aqui, e ele vendo o jogo, enquanto o cachorro quente ficava pronto. O queixo dele bateu na minha cabeça com tanta força. Eu grito: Pedro, ele não responde. O corpo dele se joga e eu ouço a batida do coração acelerada. O chamo umas 2 vezes, até que eu tiro do ombro e ponho, e ele não consegue firmar os passos. Está roxo, espumando, pupila dilatada, e eu grito: Pedro! Tinha um Fusca, se meu Fusca falasse. O pus dentro do Fusca e corri para a UPA da cidade. Uma cena que eu gravo até hoje. Pai aqui é com a gente. Meu filho entrando para a sala vermelha. Não tem recurso. E a Kézia então chegou, liguei para ela, desesperados. Entramos numa ambulância da SAMU e fomos para um hospital de referência próximo, que era a cidade mais próxima, a cidade de Nova Iguaçu. 48 horas depois, estamos eu e Kézia, e a neuropediatra, depois de passar por uma junta de neuropediatras, fecharam um laudo, 48 horas depois. E ela me deu uma série de requisitos de como lidar com o Pedro, sem que eu soubesse ainda da doença. Ela me deu uma caixa de remédios, amostra grátis, para começar ali a medicação do Pedro, a ministrar, né, como se fala, a medicação. E ela diz assim: o senhor mora em casa e apartamento? Eu moro num sobrado da igreja, o senhor vai ter que se mudar, seu filho não vai poder praticar esporte, isso.
O que meu filho tem, doutora? Seu filho sofre de uma doença no cérebro, de arritmia cerebral aguda. Falei, o quê? Isso, de arritmia cerebral aguda. O quê? Os neurônios, eles estão desencapados, mas é numa velocidade muito rápida. Não pode. Hã? Eu lembro que ao pegar aquele laudo, eu levantei e disse para ela, eu rejeito esse laudo em nome de Jesus, debaixo de lágrimas. Meu filho agora começa a tomar 70 gotas de Gardernal por dia, no intervalo de 12 horas, 35 de manhã, 35 à noite. E agora eu estou vendo meu filho ter, na sua coordenação motora, na sua visão cognitiva, um retardamento. Ele desenvolve dislexia daqui e dali, está no chamado pré-1, pré-2, maternal, não sei, e começa a ter problemas de convivência. Vive um retardamento, então eu começo a entrar em crise, porque ao mesmo tempo eu estou recebendo testemunho de pessoas que eu impus as mãos, orei, e Deus por meio da fé curou. Eu começo a viver um espinho na minha carne, e eu começo a ter remorso de Deus, eu começo a ter remorso da minha fé, eu começo a checar se a minha juventude na casa de Deus valeu a pena, eu começo a questionar porque é que eu fui o premiado. E na tempestade a gente não obtém resposta que a nossa dor quer ouvir. Na tempestade a gente entra numa crise de fé terrível. Mas Jesus está no barco. Você pode ter recebido um diagnóstico, eu não estou aqui, eu não quero criar nenhuma subjetividade de indução. Você pode ter recebido alguma coisa que lhe feriu. Jesus está no barco. Alguém pode dizer assim, eu vou pular fora desse barco, porque elas potencializam que essa tempestade tem uma causa, e a causa é o seu parceiro, a sua parceira. Existem pessoas que acham que vão vencer a tempestade pulando fora do barco, porque sabem nadar. Eu nunca me esqueço de uma história de um triatleta francês, na década de 80, que saiu da sua casa em Nova Guiné, França, e ele queria entrar para o livro dos recordes, atravessando o canal da Mancha por 10 quilômetros, e ele queria desafiar a si mesmo, e esperou a estação do inverno, para ninguém bater o seu recorde depois. Ele contrariou sua equipe médica, contrariou o paramédico, sua família, e ele disse, eu vou fazer. Chamou os tabloides das redes sociais da época, inglês, francês, e começa a travessia. Em 6 quilômetros ele tem cãibra, e preparado. Ele começa a sentir, e ele muda o modo do seu nado. Ele tem expertise, ele é um triatleta, e ele vai, no 8º quilômetro, já não movia as juntas, as articulações, e balançando a cabeça, contrariando a equipe, vamos tirar da água, até que há um consenso entre eles, não do nadador, mas da equipe, e o tiram, sem que ele quisesse. 30 minutos depois esse homem estava morto, porque sabia nadar. Estatística mostra que os acidentes fatais, mais de 80% dos acidentes fatais eram de pessoas peritas no que faziam. Quem tem medo, quem não sabe nadar tem medo, sim ou não? Tem muita gente querendo vencer a tempestade e ameaçando a sua casa, dizendo, eu vou embora, eu vou largar tudo. Onde eu estava com a cabeça que eu me casei com você? Eu parei a minha vida, eu parei os meus sonhos, eu tinha uma carreira, eu tinha uma família, eu vou voltar para a casa do meu pai, para a terra firme. Lá eu tenho isso, eu tenho amor, eu tenho aconchego. Ei, esse discurso não vence tempestade. Por que não vence tempestade? Simples. Porque Jesus está no barco, e você está dizendo que sabe nadar. E você quer vencer essa tempestade culpando, buscando culpados. E você diz, eu sei nadar. Saber nadar é autossuficiência. Tenho uma carreira profissional, tenho meu dinheiro, tenho meu network, eu tenho para onde ir. Isso é saber nadar. E Jesus está sentadinho, está até dormindo. E você sabe quem ele é? Não é o melhor nadador não.
Ele é o que anda sobre as águas. Aquele que anda sobre as águas decidiu ficar com você nessa tempestade dentro do seu barco. Se é para o Senhor, pode ser mais forte. Eu lembro, Pedro já estava indo para, iria completar 6 anos de idade. 2 anos e meio se passaram. Eu lembro que nós fomos para uma conferência de libertação financeira. Falava isso no primeiro culto, Ariane. E eu lembro que eu fui criado para ser dizimista, desde criança, desde embaixadores de cordeirinhos de Cristo, né? Fui criado, não tive problema em dizimar, oferta alçada, missionária. Mas eu não tinha um entendimento sobre o poder de uma semente. E eu lembro que eu estava com a Késia nessa conferência, e aquele homem de Deus trouxe a luz da Bíblia. Eu nunca mais esqueci, 2 Coríntios 9, do 6 ao 8, onde Deus nos fará superabundar em toda boa graça. E ele explicou o que era em toda boa graça. Porque existem fases da nossa vida que o problema não é o dinheiro. O problema é a libertação de um filho, é a cura. E ele mostrou que o poder de uma semente fala diante de Deus. E quando aquilo veio como revelação, eu fui para o altar, assinei um cheque na época. Meu filho estava para completar a idade de 6 anos. Colocamos no envelope escrito assim, debaixo de lágrima: a cura do Pedro. A cura do Pedro. A cura do Pedro. Uma oferta que eu nunca havia dado na minha vida até então, em um culto. 6 meses se passaram. Eu lembrei dessa oferta e disse: Késia, vamos pedir um novo exame. Fomos na neuropediatra, a mulher nos expulsou. A Késia diz que ela nos convidou a se retirar. O que é isso, Késia? Expulsou. Me chamou de irresponsável porque eu queria um novo exame. Então ela disse: você quer me ensinar? Cumpra seu papel de pai. Tinha uma amiga neuropediatra que voltava de uma conferência de neuropediatria do Chile. E eu lembrei dela, uma serva de Deus. Fui até ela, expliquei a situação. Eu fiz ela quebrar uma regra, aleluia, glória a Deus. Ela pediu o exame, mas ela ligou para a médica: olha, estou pedindo um novo exame. O ódio da mulher, da médica que deu o laudo, o ódio dela aumentou de 5 para 10. Na escala de 0 a 10, ela começou a me odiar, porque eu tinha ido na colega dela. Ok. Levei para a médica, minha amiga, e ela olhou. Epa! Falei: o que houve? Piorou? Não, é positivo. Mas eu não quero, já feri. Leva para a médica. Pega o exame. A mulher fez a gente esperar. Quando ela olhou, ela chama parte da equipe, liga para o marido, que era neurocirurgião, chefe da neurocirurgia daquele hospital, e ela contrasta, olha o exame e sai da boca dela assim, 3 vezes: eita, eita, ô glória, eita. Falei: que eita é esse? Quem não queria fazer pedido de exame me expulsou da sala diante de um exame. É ela que está pedindo a contraprova. Ela: eu quero mais um exame. Eu corro. E o exame naquela época era terrível. Pedro tinha que raspar a cabeça, cheio de fios, eletrodos, mapeamento, 2 horas. Voltamos. Fomos os últimos a ser atendidos naquele dia, já beirando 6 da tarde. Ela pega, ela diz assim: vamos começar o processo do desmame do remédio. O que houve, doutora? Seu filho está curado. Aleluia! Uou! Uou! Aleluia! Está curado, doutora? Curado. 90 dias com o desmame da medicação. No último dia eu estava no altar dando uma oferta
de gratidão a Deus pela vida do Pedro. Por que eu estou te contando esse testemunho? Porque eu sou melhor que você? Porque os temporais do nosso barco são preparação para testemunho, para curar, libertar e levantar outras famílias. Levante as tuas mãos. Seu testemunho será contado depois dessa tempestade. Essa tempestade não vai naufragar os membros da sua família. Deus não levantou a sua família para se tornarem náufragos de sonhos que se tornaram pesadelos. Não. Deus deu destino, Deus deu propósito, e o propósito tem a ver com legado, e o legado Deus vai assegurar, porque você tinha tudo para pular fora do barco, mas você decidiu ficar com Jesus, e aqueles que decidem ficar com Jesus, verão o fruto do penoso trabalho. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, que virá cura, virá libertação, virá restauração, seus filhos, sua casa, você dirá como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem alguém que crê nessa palavra? Tem alguém que pode dar um brado de gratidão? Glória! Por um minuto, adore ao Senhor. Tem glória aí nesse barco? Tem um obrigado, Jesus, nesse barco? Tem uma palavra de amor a Jesus nesse barco? Porque Ele não pulou desse barco, Ele anda sobre as águas, mas Ele vai estar contigo até a consumação dos séculos. Ele estará contigo até a... Oh meu Deus, tem alguém que pode declarar uma palavra? Tem alguém que pode adorar a Deus nesse bar? Toque em pelo menos 3 e diga: ninguém vai naufragar. Ou melhor, você pode sair do teu lugar e ir até uma família e dizer assim: não lhe conheço, mas debaixo dessa palavra eu vim te dizer: ninguém vai naufragar. Você pode sair do teu lugar?